O jogo do copo. Olá, a história que vou contar hoje não é minha. Aconteceu com um amigo meu. Quando nos juntávamos com outros amigos, sempre surgia no meio da roda aquelas conversas de arrepiar todos os pelos do corpo. E a história que ele conta, apesar de ser curta, nos faz lembrar que não devemos ver o oculto como brincadeira ou como meio de entretenimento. Até porque não devemos brincar com algo que não conhecemos. Meu amigo, que vou chamar aqui de Gabriel, conta que, alguns anos atrás, estava com os amigos dele brincando o jogo da Joana d'Arc. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui onde eu moro, os adolescentes sempre jogavam, inclusive eu e um grupo de amigos jogávamos direto. Sobre o jogo, consiste em ter duas moedas de mesmo valor, sendo coroa para sim e cara para não. Caso caia uma cara e uma coroa, significa que a resposta não é um não, mas também não é um sim. É tipo uma dúvida, assim, uma resposta neutra. Enfim, jogando com os amigos, que na ocasião era no total de 8 pessoas, como de regra, deve-se perguntar às moedas se pode ou não entrar. E o bizarro é que os 8 entraram de primeira, ou seja, 8 vezes seguidas a moeda caiu em coroa. Tipo, qual a probabilidade disso acontecer? Bom, eles brincaram, perguntaram a respeito do sobrenatural, o que acontece nesse tipo de jogo, e, como clássico também, pediram para sair. E aí veio o problema. Os 7 conseguiram sair do jogo, menos o Gabriel, que depois de 12 tentativas, todas vieram com não como resposta. Mesmo com o conselho dos amigos de não sair, ele saiu do jogo e ainda por cima jogou as moedas fora. Após tudo isso, eles arrumaram as coisas e foram dormir. Gabriel acordou às 3h43 da manhã. Ele recorda do horário exatamente porque tinha um relógio próximo à sua cama. Ele acordou e não conseguia se mexer, até que, por fim, viu surgir uma sombra com olhos vermelho fogo, olhando fixamente para ele. Quando, por fim, aquele ser disse: Você não saiu do jogo, agora é minha vez de brincar com você. Gabriel, que até então estava em uma paralisia do sono, não podia gritar ou sequer emitir qualquer ruído. Decidiu pensar em Deus e começou a orar em sua mente, e lembrou de algo que seu pastor falou na época em que ele frequentava a igreja, que os demônios são capazes de muito, mas não de saber o que você está pensando. E com esse pensamento ele começou a orar. E então aquele ser desapareceu, e ele voltou a ter seus movimentos. Gabriel foi correndo até a lixeira, pegou as moedas que havia jogado fora e passou a madrugada inteira tentando sair do jogo. E só conseguiu sair às 9 da manhã. Detalhe, de 5h30 da manhã, que foi a hora que ele conseguiu sair da paralisia e que ele voltou para tentar sair do jogo, até às 9h30 da manhã, ele ficou preso tentando sair. E sempre saía cara nas moedas, ou uma cara e uma coroa. Gabriel só conseguiu sair do jogo quando fez mais uma oração e pediu ajuda de Deus. E ao tentar novamente, por fim conseguiu. Sei que a história é verídica porque o Gabriel tem 42 anos atualmente. E todos os amigos da época confirmam essa história. Afinal, eles acordaram e o Gabriel ainda estava lá, sentado no chão, tentando sair do jogo. Mais uma vez eu digo, nunca brinque com o desconhecido. Esse relato foi enviado no Telegram pelo João Lucas, de Niterói, Rio de Janeiro. Os Passos. Quando eu tinha por volta de 15 anos, atualmente tenho 30, morava com minha mãe e meu irmão em uma casa na zona leste da cidade, que era o local mais perigoso da região. Nessa época eu estudava até tarde pelo meu computador. Um certo dia eu comecei a escutar passos na cozinha. Eu já estava acostumado com barulhos e até vultos na casa da minha mãe. Porém, neste dia fiquei com medo, pois os passos eram muito altos e somente eu escutava. Acordei a minha mãe e juntos fomos verificar o que era e não encontramos nada. Saí na área de casa e nem sinal de nada. Nem preciso falar que não dormi mais naquela noite. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Andrei Rauli, de Porto Velho, Rondônia. A lavanderia.
Minha casa era muito grande e meio desajeitada. No andar de baixo ficavam a garagem, um escritório, a cozinha, a copa e uma sauna. Tudo na horizontal. E não eram interligados. Tinha que sair para o quintal para poder entrar em outro cômodo. Entre o escritório e a cozinha havia uma porta que era da escada, que ao subir saíamos na varanda. Mas para isso, do lado direito passávamos pela porta da lavanderia e na esquerda havia uma enorme estufa de flores. A lavanderia era a parede com meu quarto e eu nunca gostei desse lugar. Sempre senti uma coisa ruim. Certa vez estávamos eu, minha mãe e minha tia nos preparando para dormir. Isso foi em meados de 1998. Tínhamos um videocassete que mostrava a hora. Desligamos a TV, apagamos as luzes e nos deitamos. Foi quando comecei a ouvir as cadeiras da lavanderia se arrastando. Minha mãe deixava 2 cadeiras lá, uma com as roupas para passar e a outra com as roupas já passadas. As cadeiras se arrastavam com tanta força e faziam um barulho que ecoava no nosso quarto. Olhei no relógio do videocassete e era exatamente meia-noite. Falei para minha mãe que estava com medo de ter gente em casa. Ela se levantou, saiu do quarto, passou pela varanda e foi até a lavanderia. Pouco tempo depois ela voltou e disse que não tinha nada, nem ninguém, e as cadeiras estavam exatamente como ela havia deixado. Nessa noite nem consegui dormir direito e essa lavanderia sempre me assustou. O Homem de Chapéu. Anos 90. Eu tinha meus 8, 9 anos. Me deitei para dormir, tudo certo. Eu dormia na mesma cama que minha mãe. Nossa cama era de alvenaria com carpete. Durante a noite, acordei com o colchão da cama aos meus pés, descendo, como se houvesse alguém sentado na beirada da cama. Achei que pudesse ser minha mãe. Abri os olhos e lá estava ele, de costas para mim. Um homem de terno e chapéu, como aqueles homens dos anos 20. E ele lia um jornal. Estranho, pois estava muito escuro. Quem lê jornal no escuro? Me assustou tanto que travei. Ele respirava com força. Cobri a cabeça com o edredom e comecei a orar, conforme meu avô havia me ensinado. A oração do credo, ou creio em Deus Pai. Senti o chão voltando ao normal, bem aos poucos, e um suspiro, um silvo, não sei explicar. Abaixei apenas um pouquinho do edredom para ver se ele ainda estava ali, mas ele havia sumido. Dei graças a Deus e fui dormir. Acordei cedo para ir à escola, fui ao banheiro, me troquei e fui sair do quarto. Sabe o interruptor quando fica escuro e ele fica meio brilhante? Pois bem, eu não conseguia ver o brilho dele na parede naquele dia. Tinha uma sombra ali que ia do chão até mais ou menos uns 30 centímetros acima da minha cabeça. Senti um sopro na nuca. Eu apenas abri a porta que ficava ao lado do interruptor e saí correndo. Nesse dia, eu aprendi a oração de São Bento. Meu avô pediu para eu orar o credo e a oração de São Bento, para afastar esse tal espírito. Nunca senti tanto medo em minha vida. Esses relatos foram enviados no Telegram pela Priscila de Poços de Caldas, Minas Gerais.